Todos os povos teriam que ter conhecimento da filosofia grega. Platão, Sócrates e os demais. O povo que foi conquistado pelos gregos deveria conhecer o panteão grego, o panteão dos deuses gregos. Aí vem Zeus, vem Afrodite, vem Hermes, vem Hades, Artemis, né? Artemis, que é a deusa da justiça, Atenas, e assim vai. Apolo, deus do sol. Então, foi abraçado, o helenismo foi ensinado para o mundo. Essa foi uma das portas pela qual Deus preparou a humanidade para receber o evangelho. Ok? Isso aí nós vamos ver num panorama do Novo Testamento. Então, esse camarada aqui, Antíoco Epifânio, ele trouxe o culto a Júpiter dentro do templo em Jerusalém. E aí, dentro dessa idolatria, o que aconteceu lá? Aconteceu que, quando ele trouxe essa adoração, agora lembra aí, qual é o pior animal, o animal mais repugnante para um judeu? Porco! O que ele fez? Pegou uma porca e sacrificou no altar. Pensa a abominação. E aí, por causa disso, o que aconteceu? Houve uma família que se revoltou contra as ações de Antíoco Epifânio. Quando ele imolou a porca no altar. Não, peraí, isso aí foi a gota d'água. Vou apagar esse lado, tá bom? Como é que é? Profanou o nome do Senhor Yahvé? Não vai ficar por isso. Espera aí, Antíoco. Nós somos contra isso aí. Somos. E qual é o procedimento de vocês? Vamos criar aqui, ó, em 167 antes de Cristo, veio o que nós conhecemos como a revolta dos Macabeus, a família Macabeu. A família Macabeu se levantou contra Antíoco Epifânio. A partir de 167 até o ano de 63 a.C., houve o que nós chamamos de período. A revolta dos Macabeus recebe o codinome de período da independência. Período da independência, ou seja, mais de 100 anos, a família Macabeu governou Israel sem intervenção de ninguém de fora. É aqui que aparecem as sinagogas, na época de Jesus. É aqui que nós vemos que aconteceu a festa da dedicação. Se você ler João capítulo 10, versículo 22 e 23, Jesus comemorava a festa da dedicação. Foi quando os Macabeus se revoltou contra a profanação do templo e se levantaram contra eles, contra o pessoal lá da Síria, contra Antíoco, e fizeram guerra contra. Morreu muita gente. Aí na sua apostila está o nome dos 5. Essa revolta começou com Matatias, que era o pai, que era o patriarca, que era o sacerdote dos Macabeus. Ele era um sacerdote. E aí depois os filhos dele
começaram, depois que Matatias morreu, os filhos dele assumiram o lugar do pai e foram dando continuidade à independência macabeia. Mas em 63, no ano 63, houve uma confusão ali, porque os idumeus, eles foram atrás dos romanos. Para quê? Para pedir o favor aos romanos, a ajuda, o auxílio aos romanos. Para quê? Para que os romanos ajudassem a tomar Israel. É aqui que entra o domínio romano. No ano 63 a.C., em 63 a.C., nós vemos aqui o governo, o Império Romano assume o poder, e de 63 até o ano 437, salvo engano, depois de Cristo, Roma domina todo mundo. E aqui, quando começa esse período aqui do domínio, um camarada chamado Pompeu. Pompeu era um general de Roma, amigo de Júlio César, que depois foi vencido por Júlio César. Ele toma Israel, ele sitia Israel, toma Israel das mãos do governo dos Macabeus e entrega para os idumeus, entrega o governo para o pai de Herodes o Grande. E é a partir do ano 63 que nós vamos ver que Roma começa a governar o mundo. Foi preciso toda essa explicação para nós entendermos a profecia bíblica. Porque se eu já entrasse na profecia sem a história, você ia ficar assim, ó, o que é isso? Não estou entendendo. Então vamos recapitular aqui para a gente tomar uma glicose, depois voltamos. Já doutrinamos, agora vamos aplicar. A gente doutrinou, soubemos da história, agora vamos entrar para a Bíblia, porque os dois andam juntos. Sim. Foi no período dos Macabeus que surgiu o livro Apócrifo? Ok, no período dos Macabeus. Inclusive, vocês podem ler Primeiro e Segundo Macabeus, vai contar a história da Revolução Macabeia todinho. Vai contar a história todinha da revolta dos Macabeus. Antes que alguém pergunte, vou perguntar logo, por que Macabeus, eles não eram judeus? Sim, judeus. Por que não entrou no cano? Por que não entrou? Porque não tinha inspiração divina. É só história. Eles tiraram se você ler o livro dos Macabeus, vai possuir um monte de relatos do que aconteceu, mas sem uma evidência de interferência divina. Você não vai conseguir sentir a interferência divina, como na história de Daniel, como na história dos apóstolos, como na história da igreja, como na história do começo de Israel, lá quando Moisés vai tirar o povo do Egito. Você não vê interferência divina, porque nós sabemos que interferência divina é coisa sobrenatural, coisa que o homem não consegue fazer. No livro dos Macabeus nós não vemos isso. Nos livros apócrifos nós não enxergamos em lugar nenhum. Na segunda aula de bibliologia eu li aqui para vocês a história de Daniel na cova dos leões, parte 2. Vocês lembram? Que Daniel passou 6 dias. 6 dias na cova dos leões. E quem foi levar comida para ele? Abacuque. Abacuque foi teletransportado e colocado lá dentro. Fez um ensopado lá para Daniel. Depois ele foi embora. Foi o período do silêncio de Deus. Período interbíblico. Naqueles vídeos que tem desse interbíblico, ele falando que Deus não se calou, o pessoal falava, mas só
estava ensinando para a gente lá, que era tipo assim, não foi escrito, né? Mas verbalmente Deus falava com o povo. Porque o que acontece? Não foi escrito. O que acontece? Se Deus tivesse falado para o povo, de fato, se Deus tivesse verbalizado, teria que ter sido registrado. Entendeu? Na Revolução Macabeia, foi um período de guerra. Quando fala independência, não houve paz, foi independência. Porque a todo instante havia guerra. Os macabeus enfrentavam alguém que queria tomar Israel. Eles se levantavam como exército, ia lá e protegiam Israel. Mas não havia interferência divina. Não havia Deus indo lá, como eu falei para vocês, na época de Moisés, como foi na época dos profetas, como foi na época dos juízes. Talvez ia por causa da promessa que Israel nunca seria destruído. Porque os judeus, eles de fato creem na promessa. Creem na promessa. E por eles terem, como é que eu vou dizer? Por eles terem um espírito patriota, eles não aceitaram o que Antíoco Epifânio fez com eles. Sacrificar uma porca no altar. Poxa, Alexandre o Grande não interferiu na nossa religião. Poxa, os medos e os persas não falaram nada. Vocês estão entendendo? Aí agora chega um camarada que mal sabe se fica e faz uma bagaceira dessa. Foi em menos de 10 anos que Antíoco Epifânio fez isso. Em menos de 10 anos. Ele fez tudo isso. Matava o povo, torturava. Ou seja, como o povo vivia em um período de guerra, depois que eles conseguiram sobrepujar a tirania de Antíoco Epifânio, eles viviam em constante guerra. Para animar o povo, eles escreviam. Daí traziam a ideia de que Deus havia inspirado para que o povo permanecesse firme durante a guerra. Porque Deus não falava nem pelo Urim, nem pelo Tumim. Deus não levantou nenhum profeta. Pode procurar na história de Israel. Leia História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Deus não levantou nenhum profeta dentro desses 400 anos. Deus não levantou ninguém. Não tem. Não houve ninguém que foi levantado. Assim diz o Senhor, como foi com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os 12 menores. Não foi levantado ninguém. Por quê? Porque foi o silêncio de Deus preparando o povo para receber a Cristo. Nesse período da Revolução dos Macabeus, que eu falei para vocês, apareceram as sinagogas, apareceram uma das festas principais deles, a festa da dedicação. Apareceram os sacerdotes governantes. Antes dos Macabeus, não existia um sacerdote que governava. O sacerdote era apenas sacerdote. Mas depois dos Macabeus, pela família dos Macabeus, além de serem sacerdotes, eles tomaram a direção da guerra. Agora os sacerdotes são vistos não só apenas como sacerdotes, mas também como líderes. Como governantes, como prefeitos, como administradores do povo. Então, a partir dos Macabeus, é que tem a descendência de Anás, Caifás. Lembra que esses, na época de Jesus Cristo, eles eram o quê? Eles eram, além de sacerdote, era o sumo sacerdote. Eles eram os príncipes do povo. Tanto é que quando o sumo sacerdote se aposentava antes de morrer, ou melhor dizendo, quando o sumo sacerdote era jubilado e não morria,
e era levantado outro sumo sacerdote, aquele que foi encostado, que foi aposentado, que foi jubilado, ele permanecia sendo sumo sacerdote. Foi o caso de Anás e Caifás. Anás, ele era um sumo sacerdote, ele foi encostado, mas ele não deixava de ser sumo sacerdote, porque ele não morreu. Ou seja, toda decisão que era tomada, primeiro passava pelo sumo sacerdote que estava vivo, para depois passava pelo sumo sacerdote que estava jubilado, para depois passar pelo sumo sacerdote que estava em exercício, e assim era declarada a decisão. Sim? Nesse período não citava os livros do Pentateuco, profetas, né? E como o povo no início sabia, porque Jesus quando ele repreendia alguém era em cima do Velho Testamento. Sabe por quê? Lembra do nome que eu falei? Septuaginta. Por causa da Septuaginta. O povo, na época, foi inclusive aqui, vocês lembram que eu escrevi Ptolomeu aqui? Esse camarada aqui, Ptolomeu, eu acho que eu escrevi na sua apostila, dá uma olhada aí para mim, por favor. Ptolomeu, página 37. Houve o Ptolomeu que ele mandou traduzir. Lembra que eu falei isso? Isso. A missão dos 70? A missão dos 70. O que é que ele fez? Ele traduziu o Tanakh do hebraico para o grego em 70 dias. Foi Ptolomeu IV, salvo engano. Depois eu vou confirmar. Na sua apostila tem. Na sua apostila de bibliologia tem. Bibliologia tem. Qual foi o Ptolomeu? Se eu não me engano foi o Ptolomeu IV que mandou traduzir do hebraico para o grego. Olha só o propósito de Deus. Não foi no período do governo De Ptolomeu. Foi depois da morte de Alexandre o Grande. E houve as 4 divisões. Lembra que eu falei? As 4 divisões. E um deles era um Ptolomeu. Governo dos Ptolomeus. No Egito, em Israel. E aí havia no Egito a maior biblioteca do mundo, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Vamos lá, quem estudou história? Biblioteca de Alexandria. Muito bem. A biblioteca de Alexandria era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ptolomeu, querendo trazer mais conhecimento para a biblioteca de Alexandria, como ele era um grego e como o mundo estava helenizado, o que ele fez? Vamos traduzir esse conhecimento do idioma original para o idioma que todo mundo fala, o grego. E aí apareceu o quê? A Septuaginta. É por isso que o povo conhecia a lei, os salmos e os profetas, a lei, os profetas e os salmos. Por quê? Por causa da Septuaginta. Não caiu no esquecimento. Pelo contrário, foi por isso que houve a revolta dos macabeus. Porque eles conheciam a lei. Aí o que aconteceu? Um pouco antes da morte de Alexandre o Grande, um pouco antes, melhor dizendo, de Antíoco fazer o que ele fez, no ano 300 mais ou menos, 302, 303, antes de Cristo, apareceram o que nós conhecemos como os fariseus. Os fariseus apareceram nessa época. Por quê? Os fariseus, eles não eram como na época de Jesus. Os fariseus eram os patriotas que seguiam à risca a palavra, a Bíblia, a Tanakh, a lei, os profetas, os salmos. Eles seguiam aqui, em cima da linha. Quando você fala Tanakh, explica para mim. Tanakh, vamos lá. Voltando aí a primeira aula de bibliologia. Vamos lá. Faz um
Quando eu falo Tanakh, é o quê? Não, vamos voltar. Se tem dúvida, tem que explicar. Vamos lá, quando eu falo Tanakh, é o quê, meu povo? Quando eu falo Tanakh, alguém lembra? Alguém lembra? Vamos lá. Um chocolate, hein? Tanakh. Vamos lá, já passou o tempo, demorou. Quando eu falo Tanakh, o que eu estou falando? Torá, dá para entender aí, né? Nevim e Ketuvim, ou Ketubim no hebraico. Nebim, Ketubim. O que é isso? Lei, profetas e escritos. Esses escritos, o Ketuvim, são os escritos históricos e os poéticos. Os profetas são os profetas maiores. Daniel não entra, porque Daniel entra aqui, ó. Escritos como a história do profeta na Babilônia. Não entra como livro profético. Daniel foi classificado como livro profético na Septuaginta. Os profetas, Josué é um profeta, diferente para nós, que é um histórico, é um escrito. Então muda algumas coisinhas, mas é o mesmo 39 livros do Antigo Testamento para nós. Só a classificação que é diferente. E a lei, que são os 5 primeiros livros. Simples. Então quando eu falo Tanakh, estou me referindo à Bíblia do judeu. Ok? O Velho Testamento. A Tanakh é o Velho Testamento. Ok? Então, o que aconteceu? Para encerrar aqui, vamos tomar glicose. Depois que Roma entra, domina tudo, aí eu estava falando dos fariseus, não é isso? Lá perto do ano 300 a.C., eles eram contra o helenismo. Opa, estão querendo trazer Deus estranho? Não, a gente não aceita isso aqui não, a gente só adora Yahvé. Não, cai fora com esse negócio aí, com essa... Não, paganismo aqui não. Helenismo? Não. Não aceitamos. Os fariseus, eles eram patriotas e eram de fato homens que se dedicavam à piedade em Deus. Mas depois foi que estragou. Se corromperam. Por quê? Porque os sacerdotes começaram a virar governantes. É por isso que você vai ver que os fariseus, a maioria, na época de Jesus, estavam tudo estragado. Como Jesus disse, sepulcro caiado. Aí, nessa mesma época, surgiram o quê? Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos e nem demônios. O que é que eles criam? Eles criam apenas no Antigo Testamento, na lei, na Torá, só acreditavam na Torá, só na lei, só nos profetas, e interpretado alegoricamente. Nós vamos ver isso aí na aula de hermenêutica. Eles interpretavam alegoricamente a lei, não era como se devia viver. Eles eram, vamos dizer assim, puxa-sacos dos governantes, dos romanos, dos gregos. Eram pessoas fiéis ao governo e não à palavra. E depois, nesse meio período, os escribas já existiam desde quando? Desde o retorno do povo. Lembra que eu falei que houve o retorno da Babilônia para Jerusalém? Os escribas apareceram ali. Por quê? O povo foi para a Babilônia, aprendeu o aramaico, e quando aprenderam o aramaico, eles não entendiam mais o hebraico. Aí os escribas, não, peraí, a gente vai ter que escrever aqui, ó, vamos ter que ensinar esse povo. E aí os escribas começaram a transliterar, a escrever, a trazer do aramaico para o hebraico. Por isso que tem alguns pedaços da nossa Bíblia está em aramaico no original. Esdras, boa parte de Esdras é em aramaico. Daniel é em aramaico.
algumas partes de Esther, aramaico,